A confiança. Não há beleza quando o chão é instável. Não há amor quando cada gesto é examinado como possível ameaça. Não há riqueza que compense a sensação de que tudo pode ruir sem aviso. Guerras, separações, rupturas silenciosas não começam apenas por escassez de recursos ou divergência de ideias. Começam quando algo mais profundo se rompe. Quando a confiança deixa de sustentar o invisível que liga as pessoas, os grupos, as gerações. A confiança não é virtude moral. Não é ingenuidade. Não é otimismo. É condição ontológica. É a permissão para existir sem vigilância constante. Enquanto ela está presente, o mundo é habitável. O outro não é variável de risco. O futuro não é ameaça permanente. A consciência não precisa administrar cada movimento como se estivesse sempre à beira do colapso. Mas algo acontece quando essa confiança se enfraquece. Instala-se primeiro uma pergunta silenciosa. Posso confiar no fundamento? Não no fundamento político. Não na instituição. Não no líder. No fundamento da própria realidade. Se essa pergunta começa a inclinar-se para o não, a estrutura inteira se reorganiza. A vida passa a ser conduzida pela cautela. O amor se torna cálculo. A comunhão se torna negociação. A presença se torna estratégia. A ruptura mais profunda talvez não seja intelectual. Talvez seja a suspeita de que o fundamento da realidade não é benevolente, não necessariamente hostil, mas indiferente. E se o fundamento é indiferente, então o amor é acidente, a beleza é ilusão sofisticada, e a confiança é erro adaptativo. Nesse ponto, a defesa não é pecado. É consequência. A vigilância se instala. A comparação se intensifica. A necessidade de provar valor cresce. Porque, no fundo, emerge outro medo mais difícil de nomear. Medo de que o ser não seja sustentado por amor. Não medo de inexistência, mas medo de insignificância. Medo de ser tolerado, mas não querido, de ser funcional, mas não reconhecido, de estar presente, mas não contado. Quando esse medo se infiltra, a confiança não desaparece apenas nas relações humanas, ela se dissolve na própria estrutura da consciência. O indivíduo deixa de perguntar se o outro é confiável e passa a duvidar se a realidade em si o comporta. Sem confiança, o mundo vira disputa por centralidade. Quem pode, exerce. Quem não pode, se retrai. E a comunhão se fragmenta, não porque as pessoas sejam essencialmente más, mas porque vivem sob a impressão de que o reconhecimento é escasso. Se o valor é limitado, ele precisa ser disputado. Se o amor é raro, ele precisa ser capturado. Se o fundamento é incerto, cada um precisa garantir o próprio lugar. Assim nasce a sociedade da vigilância mútua. Mas talvez a pergunta deva ser anterior a todas as disputas. Se o fundamento for confiável, se a realidade não for indiferente, se o ser for sustentado por amor, o que ainda precisaria ser defendido? A confiança não é ingenuidade diante do mal. É escolha ontológica diante da possibilidade de que o real não seja inimigo. Ela não elimina conflito, mas remove a paranoia estrutural. Ela não elimina singularidade, mas elimina a necessidade de esmagar outras singularidades para existir. Sem confiança, não há descanso. Com ela, há chão. Talvez a queda não tenha começado por desobediência, mas por desconfiança. Talvez o rompimento tenha sido a primeira suspeita de que o fundamento retinha algo, que o amor não era pleno, que o reconhecimento não era dado. Se for assim, a restauração não começa pela performance moral. Começa pela reabilitação da confiança. Não confiança cega em instituições, mas confiança ontológica. A coragem de responder, ainda que com tremor, à pergunta: posso confiar no fundamento? E talvez no fundo seja disso que tudo se trata. Se não houver algo comum que preceda as singularidades, algo que não esteja sujeito às mesmas disputas de valor, a confiança torna-se sempre provisória. Singulares podem admirar-se, podem cooperar, podem até amar-se, mas permanecerão vulneráveis à suspeita de que tudo é instável. A comunhão exige mais do que boa vontade. Exige um solo que não oscile com as circunstâncias.
Sem um princípio agregador e confiável, a relação entre os seres permanece contrato frágil, mas se houver um fundamento que sustente igualmente todos os singulares, então a confiança deixa de ser aposta e torna-se possibilidade real de comunhão. Parafraseando o Ruivão, If you don't abstract now, you won't understand this book.